Lei de Introdução ao Código Civil, Parte 1. Introdução. A norma, em princípio, deve ser clara. Sua feição deve ser simples, de tal forma que qualquer leigo possa entendê-la e não somente o operador do direito. Outro sim, sempre deve existir uma norma jurídica para tutelar determinado direito. No entanto, percebemos que nem sempre isso ocorre. Situações há em que não existem normas suficientes para a tutela de uma conduta específica. Por vezes, nem mesmo o operador do direito é capaz de decifrar o objetivo real da norma. Nesses casos, a própria lei nos oferece instrumentos hábeis para podermos entender e aplicar a norma de forma adequada, conseguindo assim alcançar a justiça, acepção maior da palavra direito. Estes instrumentos de interpretação e de integração da norma podem ser encontrados na Lei de Introdução ao Código Civil. E não somente isso. O Decreto número 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução ao Código Civil, LIC, estabelece normas gerais de direito, regras que permeiam todo o ordenamento jurídico e não somente a matéria direito civil, tais como prazo de vacância da lei e retroatividade da norma, revogação da lei, entre outros. Principais finalidades da LIC. A LIC regula a vigência das leis no tempo e no espaço. A seguir, ouviremos suas principais finalidades. Regular vigência e eficácia normativas. Artigo 1º da LIC. Apresentar soluções para conflito de normas no tempo e no espaço. Artigo 2º da LIC. Extirpar a escusa por desconhecimento da lei. Artigo 3º da LIC. Apresentar meios para suprimir lacunas. Artigo 4º da LIC. Preservar situações consolidadas. Artigo 6º da LIC. Regular o direito internacional privado brasileiro. Artigos 7º a 17º da LIC. Interpretação das normas jurídicas. A interpretação é feita por intermédio das fontes do direito e de determinados meios de interpretação. Fontes do direito. Lei, fonte autêntica. Preceito jurídico escrito, emanado do poder estatal competente, com caráter obrigatório e generalizado. Costume. É o uso geral, constante e notório de uma regra estabelecida pelo povo e não pelo poder estatal. É uma prática reiterada e uniforme de comportamento. Deverá ser dotado de continuidade, uniformidade, diuturnidade, de longa duração, moralidade e obrigatoriedade. É a fonte precípua e primígena do direito. Jurisprudência. É o conjunto de pronunciamentos do Poder Judiciário em determinado sentido a respeito de certo objeto, de modo constante e pacífico por parte dos tribunais. Em tese, não se admite a jurisprudência contra legem, pois não se atribui função legiferante a um órgão jurisdicional. Princípios gerais de direito. São diretrizes norteadoras de todo o ordenamento jurídico. Correspondem aos 3 princípios gerais já encontrados no direito romano. Viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não lesar o próximo. Doutrina. Reflexões dos estudiosos do direito. A doutrina fala da lei. É, portanto, metalinguagem do direito posto. Meios de interpretação. Quanto à natureza. Interpretação gramatical. Perquire o significado literal das palavras da lei. Aproxima-se da escola da exegese, ou método exegético, o juiz como a boca da lei. Interpretação lógica. Examina o sentido das locuções e orações. Dá-se pelo sentido de premissas e conclusão. Interpretação histórica. Indaga sobre as condições de meio e de momento da elaboração da norma legal, levando em conta os aspectos sociais, econômicos e políticos da nação no momento da subsunção do fato. Interpretação teleológica. Examina a finalidade da lei. Interpretação sistemática. Busca a intencionalidade objetiva do legislador por meio da conexão da norma interpretada com os demais elementos do sistema. Pode ser do capítulo em que se encontra o preceito da lei, do ramo jurídico ou de todo o sistema. Quanto à extensão. Interpretação declarativa. É aquela cujo enunciado coincide com aquele que parece conter-se nas expressões. Interpretação extensiva ampliativa. É aquela em que a intencionalidade da norma resulta mais ampla do que a forma escrita. Interpretação restritiva. É aquela cujo resultado se mostra menos amplo do que as expressões utilizadas pelo legislador. Integração.
A integração das normas jurídicas encontra apoio nos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, bem como no artigo 127 do Código de Processo Civil, que trata sobre a equidade. Integrar significa aplicar o sistema ao caso concreto. O sistema é hábil para integração direta, isto é, para que a norma jurídica seja aplicada de imediato ao problema a ser solucionado. Porém, muitas vezes o sistema se mostra insuficiente ou inadequado, ocasiões em que surge a necessidade da utilização dos meios de integração do direito. A analogia, os costumes, os princípios gerais de direito e a equidade. Desse modo, quando se depara com situação em que deverá solucionar um caso e não encontra a norma que efetivamente deverá ser aplicada, tendo em vista a falta de conhecimento a respeito de um status jurídico de certo comportamento, em razão de uma falha do sistema, por exemplo, pela ausência de uma norma que efetivamente regule a situação, ou porque, existindo a norma, ela é injusta ou está em desuso, o magistrado fica diante de uma lacuna. Nas referidas situações, competirá ao aplicador o desenvolvimento do sistema para que a situação tenha um deslingue lícito e justo. Para tanto, será criada uma norma individual, que dentro dos limites propostos pelo sistema, artigos 4º e 5º da LIC, resolverá a situação. Diniz, 2004, página 93.